bem assim, mandou ele se apartar dele, porque não dava para conviver com ele. Por quê? Porque estava incomodando. As bênçãos do Isaac estavam sendo incomodadas. E o servo vinha ali, entulhava os poços, mas não desistia, cavava em outro lugar. E o que eu acho interessante nessa passagem é que diz que o Senhor engrandeceu o varão, e engrandecendo até que se tornou muito grande. No versículo 14 diz aqui a Sagrada Escritura que ele tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas e muita gente de serviço. Olha que como Deus abençoou aquele homem, de maneira que os filisteus o invejavam, como eu já falei. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida, eu não sei se ainda vai acontecer. Muitas das vezes Deus, Ele nos mostra antes de acontecer, nos dá uma advertência, nos alerta, para ficarmos cientes que quando acontecer a gente não desanimar, não dá lugar ao desânimo, porque a Bíblia fala que Isaac estava sendo abençoado. E os poços do seu pai também, os filisteus entulharam. Mas diz a Bíblia que ele se tornou muito poderoso. E então Abimeleque, como eu já falei antes, pediu para que se apartasse dele. E então ele veio para Gerar, e Deus começou abençoando irmãos. E quando eu estava meditando essa passagem, eu não concluí porque a gente para um pouco, mas eu vejo aqui a mão do Senhor estendida sobre a vida de Isaac. Eu vejo aqui a promessa que o Senhor fez ao seu pai. Também abençoou a vida de Isaac. Isaac foi filho da promessa. E aqui, quando eu vejo aqui nessas passagens, irmãos, que cada vez que os servos de Isaac cavavam os poços, eles acharam águas vivas, irmão, em meio à sequidão. Não importa onde você está, se a terra está passando fome, se está escassez, se o mundo está pelo avesso, mas Deus, Ele é fiel para cumprir com as suas promessas. Aquilo que Ele nos promete, Ele cumpre no tempo certo, no tempo determinado. Muitas das vezes nós queremos que aconteça já, mas o Senhor, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. E aqui eu vejo que os servos ali, os servos de Abimeleque e os filisteus ali, eles ficaram ali investindo muito pesado, como eu já falei, para entulhar os poços, para impedir que Isaac ali encontrasse. Naquele tempo, irmãos, e hoje também, a água era como se fosse ouro, né? Porque ali era herança que Abraão deixou, porque a água ele serve para beber, para tomar banho, para fazer os nossos afazeres. E Isaac ele precisava dessas águas, né, para os seus servos, para a sua casa, para os seus gados, seus rebanhos. E naquele tempo valia ouro. E por isso que os filisteus investiram muito pesado na vida de Isaac. Mas o que eu acho interessante é que Isaac ele continuou sendo fiel a Deus. Deus disse para ele que ele não fosse para o Egito, não descesse ao Egito. E ali ele fez, não desceu. Diz a Bíblia que ele foi próspero. E então eu não sei qual a situação que você chegou aqui nesta tarde. Cada um de nós tem uma história, uma situação, precisando de resposta, precisando de solução, precisando de uma porta aberta, de um milagre. Mas eu quero te dizer nesta tarde, através desta palavra, se você continuar permanecendo, ser fiel ao Senhor, permanecer
você fazendo a vontade dele, com certeza, irmãos, ele vai te abençoar. Ele vai abençoar teus familiares. Ele vai abençoar tua casa, tua vida, seja espiritual, material, seja lá o que você esteja precisando. Deus é Deus de milagre. Deus, ele ainda faz milagre, maravilhas acontecer no meio do seu povo, irmão. Deus, ele é Deus que nos surpreende. Deus de surpresa. Você pode até estar chorando até hoje, mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Ela chega. E quando Jesus ele chega, ele muda a situação, ele muda a história, ele te abençoa, ele te faz próspero. Onde você colocar os seus pés, as suas mãos, você vai prosperar. Se você e eu for fiel até o fim, Deus ele vai nos recompensar. Eu vejo aqui Isaac sendo um homem fiel ao Senhor, obedecido ao Senhor. Ele deu ouvido a sua voz. O que eu acho interessante aqui é que o Senhor disse para ele não temer. Deixa eu ver aqui onde é que está aqui o versículo. Eu acho tão interessante quando o Senhor fala com ele que não é para ele temer. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Irmãos, vale a pena ser obediente e fiel ao Senhor. Vale a pena todo sacrifício, todo esforço. Alguém pode até dizer assim, não vai mais não vai acontecer nada não. Para que orar tanto? Irmãos, é uma necessidade. E nós precisamos sim buscar o Senhor, ter sede das coisas espirituais, ter sede de Deus, almejar sentir a presença dEle, porque sem a presença de Deus nós não somos nada. Deus, Ele foi fiel na vida de Isaac. Ele também é fiel na minha e na tua vida. Deixa eu ver aqui se eu encontro. Irmãos, esta palavra é uma palavra muito gloriosa como as outras. Nós temos a bússola, que é a palavra de Deus para nos orientar. E quando nós estamos passando por dificuldades, nós devemos consultar o Senhor. Não parar de lutar. Não parar de deixar de estar cavando poços. Mas permanecer firme. Com aquele objetivo no seu coração que você vai conseguir, porque Jesus vai lhe ajudar. E Ele te ajuda e me ajuda. Eu não estou encontrando bem aqui porque a minha Bíblia ela já fica já marca quando eu estou meditando. Mas eu quero lhe dizer nesta tarde, como eu já falei antes, que vale a pena fazer a vontade do Senhor. Independente das circunstâncias, independente da escassez, pode estar a sequidão enorme, mas quando o Senhor, o importante é que você continue semeando. Semeie, mesmo que você esteja vendo que a terra não vai dar nada, mas continue semeando, continue cavando, continue buscando ao Senhor, porque a Bíblia diz que aquele que bate, a porta se abre. Aquele que bate, irmão, a porta se abre. Aquele que pede, ele recebe. Aquele que busca, ele encontra, ele acha. Então, se você está batendo na porta, está pedindo ao Senhor, continue batendo, continue clamando. Isaac, ele não deixou de semear, porque os filisteus se levantaram contra as suas vidas. Ele não deixou de semear, ele continuou semeando e Deus lhe abençoando. E não é diferente na minha e na sua vida. O importante é continuarmos semeando. Ele poderia, irmãos, estar ali em discussão, não. Muitas das vezes nós queremos ter razão, mas às vezes eu aprendi com uma amiga que ela sempre me falava isso,
Andréia, às vezes a pessoa não tem razão, mas a gente tem que abrir mão da nossa razão e dar a quem não tem. E ontem eu estava justamente falando sobre isso, é uma verdade. Isaac, ele não foi ali discutir. Diz a Bíblia que tem cada poço, tem 3 tipos de poços aqui que tem um nome e tem o seu significado. Se você ler essa passagem no capítulo 26, você vai ver o nome dos 3 poços. Aí cada poço tem o seu nome e o significado daqueles poços. Então ele não ia contender, ele não ia discutir, ele não ia bater boca, ele não ia, irmão. Ele abriu mão do seu direito, mas foi semear em outro lugar. Foi semear mesmo naquela terra que não estava dando nada, mas ele foi semear. E diz a Bíblia que houve milagre ali, águas vivas, fontes, irmãos. Então vale a pena a gente buscar, mesmo cavando e não está vendo nada, mas continua cavando, que tu vai ver, tu vai contemplar com teus olhos. Muitas das vezes a gente não enxergamos a situação no momento, não queremos entender, mas como diz ali no Evangelho de João, o que eu faço hoje você não entende. Então, tem muitas coisas que a gente não entende. Mais na frente nós vamos entender o porquê passamos. Irmãos, ontem eu comecei a entender algo que me aconteceu. Comecei ali o Senhor falando e eu comecei a entender o que o Senhor está fazendo. Porque eu disse: Senhor, eu não estou entendendo nada. Senhor, eu achava que eu ia ter vitória neste lugar, nesta situação, em meio a este vale, eu ia ter vitória ali. Mas muitas das vezes a gente não entende. Tem coisas que a gente só vai entender depois. Então fique com esta palavra no seu coração. Continue semeando. Mesmo que venha a inveja, as intrigas, a discussão, querendo discutir com você, abra mão do seu direito e dê a quem não tem. Não é fácil, mas deixe com Deus, fique calado e saia. Saia de cena. Muitas das vezes nós temos que sair para Deus poder agir. Sair de cena quer dizer não ir falar com a pessoa, não ir ali discutir. E a gente tem que sair para Deus poder trabalhar. E é assim que o nosso Deus ele faz. E eu já sou grata por esta oportunidade. E eu creio que Deus vai te abençoar. Eu creio que vai chegar a providência. Nosso Deus é Deus de provisão. O nosso Deus é Deus de milagre. Desde já agradeço a oportunidade em nome de Jesus.